Em nosso estudo de hoje, a lição 1 do livro Rumo Certo tem por título Ele Atenderá. Quando atravesses um instante considerável terrível na jornada redentora da Terra, recorda que o desespero é capaz de suprimir-te a visão ou barrar-te o caminho. Para muitos, esse minuto estranho aparece na figura da enfermidade, para outros, na forma da cinza com que a morte lhe subtrai temporariamente o sorriso de um ente amado. Em muitos lugares, e guarda a feição de crise espiritual aniquilando a esperança, e em outros ainda, é ele que surge por avalanche de provas encadeadas, baldando a energia. Ninguém escapa aos topos de luta que diferem para cada um de nós segundo os objetivos que procuramos na conquista do espírito. Esse jaz atormentado de tentações, aquele padece abandono, aquele outro chora oportunidades perdidas e mais outro lamenta os enganos da própria queda. Se chegaste a instante assim, obscurecido por nuvens de lágrimas, arrima-te à paciência, ouve a fé, aconselha-te com a reflexão e medita com a serenidade, mas não procures a opinião do esmorecimento. Desânimo é fruto envenenado da ilusão que alimentamos a nosso respeito. Ele nos faz sentir pretensamente superiores a milhares de irmãos que, retendo qualidades não menos dignas que as nossas, carregam por amor fardos de sacrifício, dos quais diminutas parcelas nos esmagariam os ombros. Venha o desânimo como vier, certifica-te de que a forma ideal para arredar-lhe a sombra será compreender, auxiliar, abençoar e servir sempre. Guardes o coração conturbado ou ferido, magoado ou desfalecente, serve em favor dos que te amparem, ou desajudem, entendam ou caluniem. Ainda que todos os apoios humanos te falhem de improviso, nada precisas temer. Tens contigo à frente a retaguarda, à esquerda e à direita a força do companheiro invisível, que te resolve os problemas sem perguntar e que te provê com todos os recursos indispensáveis a paz e a sustentação de teus dias. Ele que ama, trabalha e serve sem descanso, espera que ames, trabalhes e sirvas quanto possas. Sem que o saibas, ele te acompanha os pequeninos progressos e se regozija com os teus mais íntimos triunfos, assegurando-te tranquilidade e vitória. Ele que te salvou de ontem salvará também hoje. Em qualquer tempo, lugar, dia ou circunstância em que te sintas à beira da queda, na tentação ou na angústia, chama por ele. Ele te atenderá pelo nome de Deus. A gente tem um capítulo no Evangelho segundo o Espiritismo, que é o capítulo 5, Bem-aventurados aflitos, que é o maior capítulo, se a gente não for considerar o capítulo 28 da prece, né, que foi até incluído no Evangelho segundo o Espiritismo já por último, mas é o maior capítulo do Evangelho, e ele traz aquelas informações para a gente, mostrando para a gente por que a gente tem tanto sofrimento aqui na Terra, e a gente procura o tempo todo absorver os conceitos, porque o que o Emmanuel falou aqui agora nessa primeira lição, ninguém aqui da Terra pode se considerar excluído. Todos temos as nossas lutas, todos temos as nossas dores, e a diferença está sendo que a dor ela está chegando de maneiras diferentes, porque o nosso objetivo de aprendizado e até o grau evolutivo de cada um é diferente. Mas todos nós, sem exceção aqui na Terra, estamos passando por esse burilamento, por esse processo que é doloroso de aprendizado. Então, o primeiro ponto, ele fala: bem-aventurado vós que estáis aflitos. E ele fala: venha a mim, vós que estáis aflitos, que eu vos aliviarei. A gente vai começar a entender, num primeiro momento, que a dor ela tem algumas origens, né? A primeira origem que a gente pode dizer, ela vem da prova, já que nós estamos no mundo de expiações e provas. E por que a dor ela vem na prova? Porque a prova ela te coloca para fazer coisas que antes você não fazia e que muitas das vezes você não tem a menor vontade de fazer, mas você está sendo obrigado a fazer aquilo. Então, a gente vai encontrar a dor desde as menores coisas, quando, por exemplo, o pai começa a virar para os filhos e falar: você tem que arrumar a cama todo dia cedo. Ah, pai, arrumar a cama é chato. E para ele vai ser um pouco doloroso ele ter que arrumar a cama e depois tem que fazer a sua higiene pessoal.
A higiene pessoal, depois com o tempo, a pessoa até acostuma, porque é questão de sobrevivência. Ninguém vai chegar perto dela se ela não escovar os dentes e não tomar o banho, tudo bem. Mas lavar a louça, deixar a casa com o mínimo de arrumação, atender alguns deveres, isso no primeiro momento tira a pessoa da zona de conforto, e tirou a pessoa da zona de conforto, vai trazer a indignação, o incômodo, e na verdade são apenas nomes diferentes para a palavra dor. Mas a gente vai percebendo que também existe a dor expiação. E essa dor expiação é uma dor que ela já é educativa, no sentido de que a gente já teve oportunidades mais tranquilas, mais leves de resolver determinados problemas, e a gente jogou fora, a gente insistiu na queda. E aí, de repente, agora a vida vai ser um pouquinho mais dura com relação a algumas quedas. A gente vai perceber que isso acontece com muitas pessoas, né? Às vezes a pessoa, outro está convivendo, duas pessoas convivendo junto, um faz um monte de coisa errada, nada acontece com ele. Esse aqui, se pisar um pouquinho fora da linha, parece que a lei divina vem ali muito rigorosa com ele. Por que será? Não é nada, é por acaso, é porque na verdade ele já esgotou o número de possibilidades e agora a coisa está sendo mais rigorosa com ele, para ponto dele ter que dar atenção àquilo ali, igual um aluno que ficou repetente apenas uma matéria, vai ter que dar atenção para aquela matéria ali. Esse é um tipo de dor também. A terceira dor, a gente pode dizer que é a dor missão. Mas essa dor missão, todo mundo quando é escalado para cumprir uma missão logo de cara, olha, agora ele já tem um aprendizado, não é prova. Ele já tem a expiação, ele já, inclusive, aquilo que ele não aprendeu espontaneamente, ele foi obrigado a passar, algumas vezes até aprender pela força das circunstâncias. Agora, quando é missão, ele vem passar voluntariamente para o bem das pessoas que estão ao seu redor, por algum tipo de trabalho que ele está fazendo, desde que seja o trabalho, às vezes, a pessoas que estão convivendo com a gente, até um meio coletivo. E esse tipo de dor também vai tendo seus momentos de aprendizado também. Não é todo mundo que escolhe cumprir as missões e que logo de cara vai conseguir cumprir essas missões, não. A gente vai percebendo que vai se confundir um pouquinho, ora com a dor prova, ora com a dor expiação. Mas são dores que a gente sente e que o Emmanuel ele vem falar para a gente fugir do esmorecimento, fugir da desmotivação, fugir do desânimo e para a gente buscar o tempo todo, em qualquer tempo, lugar, dia ou circunstância, chamar por ele. E nesse ponto ele chama pelo nome de Deus. Aí muita gente vai entrar naquela discussão, Deus não existe. Como dizia Karl Marx, lá na Alemanha, a religião é o ópio do povo, é o povo que está sofrendo o tempo todo e que vai toda semana, pelo menos uma vez por semana, receber a droga na veia, o ópio, para poder aguentar a dor durante a semana. E foi uma criação, e a gente vai percebendo que quanto mais voltado para o lado material da vida, mais a gente tem essa visão. Conforme a gente vai tendo alguma experiência espiritual, a gente começa a descobrir sim que a existência de Deus, que Deus, a existência é uma realidade, que como diz Leon Denis, como diz o próprio Allan Kardec, é pelo efeito que você vê a causa. Você para ver a criação, você vê que aqui tem um efeito, uma causa muito inteligente, né, para poder ter o efeito, essa criação toda. E a gente começa a descobrir que a nossa vida, sim, ela está regrada por leis, sim, desde que cabe a cada um de nós a gente conhecer e a gente, de certa maneira, a gente procurar entender por que a gente está passando por aquela dor, qual é o aprendizado que está por trás disso. É claro que a gente vai ter momentos que a gente vai fraquejar, sim. Ele já começa falando aqui que esse momento terrível que a gente passa, que pode provocar o desespero, pode vir na forma de uma doença. O que essa doença está fazendo comigo? Me limitou, me tirou a capacidade de fazer isso. O que eu posso fazer? Continuar fazendo. Vamos continuar fazendo, menos agora, mas vamos continuar fazendo. E depois ele coloca também a morte que subtrai temporariamente o sorriso de um ente amado. Dói, a gente sente saudade, mas a gente está sendo convidado a rever a nossa vida. E agora vamos honrar essa pessoa que a gente ama através das nossas atitudes.
Enfim, a gente tem que aprender a entender que a dor ela é educativa na Terra. Vai ter lugares aí no mundo espiritual que a gente não vai precisar mais dela. Que Jesus nos abençoe hoje e sempre.